Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Tem em paz o teu coração? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra hoje cada uma das tuas necessidades. Amados, eu sei que tem sido uma luta muito grande para mim, eu sei que para você também, porque as mensagens aqui apresentadas, pode ter certeza que são mensagens enviadas de Deus pelo Espírito Santo para mim e para você. A história de Abraão nos ensina que é preciso a gente aceitar duas coisas, pelo menos. Primeiro, nós não somos perfeitos. Não conseguimos ser perfeitos sozinhos. E segundo, não podemos permitir que o nosso coração nos engane, porque se Deus não fizer a diferença em nossa vida, tudo será inútil. Portanto, a gente precisa confiar em Deus e aprender a esperar. Aprender a depender dele para o nosso crescimento espiritual. Obrigado por assistir estas mensagens. Muito obrigado por compartilhar estas mensagens. Muito obrigado por comentar. Muito obrigado por deixar seu like. E muito obrigado por se inscrever neste canal. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te dar graças, porque Tu és Deus. E por Te apresentares a cada um de nós. Tu és maravilhoso, Tu és amoroso, piedoso, compassível, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Muito obrigado, meu Deus, porque apesar de seres o dono do universo e ter o universo nas palmas das tuas mãos, o Senhor fez questão de gravar meu nome aí. Meu nome está nas palmas das tuas mãos. O nome de cada pessoa que está assistindo essa mensagem também está nas palmas das tuas mãos. Ó Pai, olha para nós nesta hora. Visite a cada um de nós neste momento. Transforma a nossa vida. Dá-nos a alegria de ouvir a Tua voz, de aprender do Senhor. Ou melhor, ensina-nos, porque Jeremias já dizia que todos seríamos ensinados pelo Senhor. Então, Pai, vem nos ensinar neste momento, que a voz aqui não seja a do professor Renivaldo, mas que seja do nosso Deus falando ao nosso coração. E pode ser, Senhor, que essa Tua palavra, que a Tua palavra seja para nós um chicote, uma varinha que disciplina a gente. Ajude-nos a aceitar o castigo que vem do Senhor. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que tudo que o Senhor nos dá é para o nosso próprio bem. Hebreus capítulo 12, versículos 4 e 5 diz que pai há que não discipline seus filhos. Não esmoreça então quando você for castigado pelo Senhor, porque Ele castiga para a nossa felicidade. Pai querido, ajude-nos então a aceitar a Tua palavra. Ajude-nos a abrir o coração à Tua palavra e ajude-nos a colocar a Tua palavra na nossa vida diária.
Ajude-nos a viver pela palavra. Ajude-nos a viver e andar no Espírito Santo. Fala conosco agora e toca em cada um de nós em nossas necessidades físicas, sociais, emocionais e espirituais. Por favor, Deus, tem compaixão de nós e cura-nos completamente. Nós o adoramos, nós te agradecemos, nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, a tua esposa, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Então um deles disse, daqui a 1 ano voltarei aqui e Sara, tua esposa, dará à luz um filho. Sara escutou. Ela estava escutando a conversa dos homens ali. Ela estava escutando atrás da tenda. E Sara e Abraão já eram velhos, avançados em idade. Abraão está com 100 anos, Sara com 90 anos. Já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. E riu Sara, pois no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho meu marido, o meu senhor, ainda terei prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu? Será verdade que, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Verso 14. Acaso para o Senhor existe alguma coisa impossível? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, disse ao anjo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, você riu sim. Meus queridos, vamos à análise desse texto. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre Sara, né? Sara aparece no livro de Gênesis a partir do capítulo 12, em que, no momento em que Abraão sai de Ur dos Caldeus, a informação é que Abraão saiu com Sarai, sua esposa, com Ló, seu sobrinho, e com a esposa de Ló. Eles saem juntos para a terra de Canaã. O sobrinho vai se separar de Abraão no capítulo 13. Ele vai ficar com ciúme aí da prosperidade de Abraão e vai pedir para se separar de Abraão e vai constituir sua família e vai se alojar, né, se hospedar nas regiões aí de Sodoma e Gomorra. Aí fica Abraão e Sara. E Sara vai sempre aparecendo, de vez em quando ela aparece. No relato bíblico, ela vai aparecendo aí, de forma muito mais discreta. Mas eu quero chamar a atenção para você que no capítulo 16, Sara não é tão discreta assim, né? Ela, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos,
Tendo ela uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão atendeu ou anuiu ao conselho de Sara. Se você observar bem, dentro de uma cultura da época em que a mulher não tinha uma voz muito ativa, nós temos aqui um problema, e um problema sério. Por quê? Nós não encontramos aqui na cultura da casa de Abraão, ou de Abrão, Sara sendo tão passiva assim. Aliás, a gente pode dizer com segurança que antes de Abraão sair de Ur dos Caldeus, diz o texto de Gênesis 12, que Abraão teve uma sessão de aconselhamento com Sara. Eles estão ali em Gerar e Abraão apresenta a sua esposa ao rei de Gerar como sua irmã. E depois o rei de Gerar descobre que ela é a esposa dele e diz: Abimeleque vai dizer: Abraão, o que você está fazendo? Ela é tua esposa, qualquer um poderia abusar dela. Ele disse: antes de sair da nossa terra, a gente sentou e conversou. Então, Gênesis 12 ao 18, nós encontramos uma Sara que não é tão passiva. É uma Sara ativa, que tem participação em todas as decisões da casa. E aqui eu quero me dirigir aos casais. Por favor, esposo, busque e respeite a opinião da sua esposa. Busque e respeite os conselhos da sua esposa. E não tome decisões em detrimento da sua esposa. Você que é esposa, nunca tome decisões em detrimento do seu esposo. Ame e respeite os conselhos e orientações do seu esposo. Isso chama-se parceria. Essa conivência do casal precisa ser muito ativa no relacionamento conjugal. Marido, escute a sua esposa. Esposa, escute o seu marido. Tenham embates. Eu falo, a palavra é embate mesmo. Discutam os problemas. E tenham divergência de opiniões. Isso faz bem para o casal. Nós encontramos na vida de Sara um verdadeiro papel da esposa. Capítulo 12, Abraão apresenta para Abimeleque que a esposa concordou em tomar decisões juntos. Vamos agir assim, vamos agir assim, vamos agir assim. É assim que nós vamos agir em todas as circunstâncias. E chega um momento em que a questão é gerar um filho, aí Sara apresenta uma questão de fé aqui, que a gente precisa analisar. E lógico que isso aqui daria para a gente dedicar um tempo mais longo. Mas eu deixo isso com você. Porque ela diz no capítulo 16, Deus me impediu de ter filhos. Ora, há uma questão aqui muito séria, que a gente não pode dizer,
Vamos ser mais claros. O relacionamento de Abrão com Sarai era um incesto. Eles eram irmãos de sangue. E a Bíblia proíbe claramente relacionamento conjugal entre irmãos de sangue. Então a culpa de Sarai ser estéril aqui não era uma atitude de Deus, mas era uma questão genética. Era uma questão da genética. Eu não sou médico, eu não sou profissional da saúde, mas de acordo com a genética e de acordo com muitos profissionais de saúde, existe a tal da incompatibilidade sanguínea, em que uma pessoa que casa com um parente consanguíneo pode ter problemas sérios na gestação, trazendo crianças, inclusive, com deformações sérias. Então a culpa, Sara coloca a culpa da sua infertilidade em Deus. Conjecturas à parte, essa é uma questão teológica que a gente não pode adentrar muito, porque a gente não sabe todas as coisas e a gente não tem todas as respostas. Essa é a verdade. Eu não posso dizer para você por que Deus permitiu que Abrão, que seria o escolhido de Deus para trazer o descendente da mulher, de Gênesis 3,15, por que Deus escolheu deixar que Abrão casasse com a sua própria irmã? A gente não sabe todas as respostas e eu aqui não quero que você tenha um surto de fé ou perca a esperança, a confiança em Deus. O que eu posso dizer para você é que em dado momento da história, Deus tolerou essas escolhas humanas, Deus tolerou até para nos ensinar, até para nos mostrar o seu amor, a sua compaixão, a sua bondade para conosco. Muitas vezes em nossa vida, meu querido, muitas vezes em nossa vida, nós precisamos aceitar o que vem para o nosso próprio bem. Nesse ponto aqui, a gente pode culpar quem quiser pelas consequências das nossas escolhas. Sara vai culpar a Deus o fato de não conseguir engravidar. Mas ela, em 2 momentos acontece isso, né? Você sabe que uma das coisas que Deus tentou corrigir em Abraão antes de Gênesis 17 foi justamente a questão da mentira. Cuidado para que você e eu não vivamos essa mentira. Abrão sai da sua terra, combina com Sarai, que eles eram irmãos, e de fato eram irmãos, mas eram um casal. Isso tem consequência. Então Deus pega essa questão. Deus não aprova o erro, por favor. Mas o que é que Deus faz? Deus trabalha nas consequências do erro. Meu querido, Deus jamais vai impedir que você sofra as consequências dos seus erros. Deus jamais vai impedir que você sofra as consequências dos seus erros.
mas em cima das consequências dos seus erros, dos teus erros, dos meus erros, dos nossos erros, Deus vai agir. Foi errado Abraão ter casado com Sara? Foi. Assim como foi errado Abraão oferecer sua esposa ao rei de Gerar, a Abimeleque, ao rei do Egito, dizendo que ela era irmã dele. Ao faraó, ele oferece a Abimeleque e oferece a faraó. Ambos tentaram dormir com Sara e Deus impediu. Mas agora, quando Sara diz que Deus a impediu de ter filhos, ela transfere culpa que era sua para Deus. Cuidado para que eu e você não incorramos nesse erro gravíssimo. Culpar a Deus pelos problemas que você está passando agora. Sabe por que a gente não pode culpar a Deus, meu querido? Primeiro, foi Deus quem escolheu esse caminho para você? Foi esse o caminho que Deus escolheu? Você tem certeza disso? Segundo, Deus abandonou você quando você escolheu esse caminho? Eu tenho certeza que não. Deus jamais abandonou Abraão, Deus jamais abandonou Sarai. Deus sempre esteve com eles. E quando Deus chama Abraão para ir para a terra de Canaã, a primeira coisa que ele faz, Gênesis 12:2, eu vou te dar uma grande descendência. Eu vou engrandecer você. E você vai ser uma bênção a muitas nações que procederão de você. Agora Deus vai trabalhar em cima das consequências. Para isso, Abraão e Sara precisavam aceitar que haviam errado. Precisavam confessar seus erros e precisavam abandonar a ideia de andar sozinhos, sem a ajuda de Deus. E aí entra a história de Agar. A história de Agar mostra que o ser humano, apesar de errar, ele ainda insiste em consertar seus erros sozinhos, sem permitir que Deus participe de uma mudança necessária. Nós precisamos entender isto. Quando entendemos assim, a nossa vida pode ganhar novos horizontes e uma nova direção. Deus não é responsável pelas tuas escolhas, porque Ele deixou você livre. Ele não é responsável pelas consequências das suas escolhas, porque Ele sabe que se Ele impedir as consequências, Ele estaria mexendo com você, Ele estaria tirando de você o direito de escolha. Deus não escolhe a semente a ser semeada. Deus não cultiva o solo para você lançar essa semente que você escolheu. Mas uma vez que você escolheu a semente, uma vez que você semeou essa semente no solo que você cultivou, você e eu temos que ter uma certeza. Nós vamos colher as consequências, os frutos da nossa semeadura. O que plantar, você vai colher. Isso é consequência natural da vida, meu querido. É a lei da natureza. Quem planta, colhe. Agora, quando a gente está colhendo as consequências,
Aí Deus aparece. O que acontece quando Deus aparece é que eu e você vai fazer a pergunta de Maria. Onde você estava quando meu irmão estava morrendo? Onde você estava? Por que você não estava aqui? Por que você não impediu isso? Por que você não impediu aquilo? Ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acredito que Deus estava lá. Eu acredito que Deus estava lá. Sabe, meu querido, eu e você temos muito a aprender com Sara. Primeiro, uma mulher bastante ativa, uma esposa sábia, visão extraordinária, mas uma fé frágil, apoiada na religiosidade, na religião do seu esposo. Sara precisava de uma experiência a sós com Deus, que ela não teve. Ela não teve, tá? No caso de H teve. Se a gente ler Gênesis capítulo 16 e capítulo 20, capítulo 21, se eu não estou enganado, a gente vai perceber que H, ela tem 2 momentos a sós com Deus. E Deus fala ao coração de H de forma extraordinária. E já com Sara, nós não temos nenhum relato em que Deus converse diretamente com Sarai ou com Sara, dando a ela expectativa, dando a ela realmente conforto. Porque a religiosidade de Sara estava muito atrelada à religião da família, à religião do lar, à religião do esposo. Minha querida, talvez eu esteja me dirigindo a você que vai à igreja porque seu esposo é ancião. Então você se sacrifica para chegar cedo à igreja, para arrumar seus filhos, levar para a igreja. Mas você mesmo não é feliz. Porque você ainda tem essa visão de Sara. Deus fez isso comigo, Ele não me ama, Ele não gosta de mim. Ah, se Deus gostasse de mim, Ele não permitia que isso acontecesse na minha casa. O que você vai dizer para Deus se seu filho adoecer? O que você vai dizer para Deus se você tiver um problema financeiro, se você tiver um problema conjugal? Sabe por que muita gente hoje está abandonando a fé? Justamente por falta de um encontro pessoal com Deus, de uma religião mais individualista. Eu não gosto muito da palavra individualista, mas uma religião mais personalizada, que é a palavra do momento, né? Você hoje vai à academia, você tem um personal trainer só para você. Você quer abrir um negócio, você contrata um coach. Então nós precisamos fazer de Deus a nossa pessoa favorita. Cuidado com essa visão acanhada de Deus. Ele me impediu de ter filhos. E onde fica a sua responsabilidade? Onde fica o seu direito de escolha? Onde ficam as consequências das suas escolhas? Precisamos ter uma visão mais acurada de Deus. Precisamos ampliar nossa visão de Deus. Eu diria até que Sarai ou Sara
devia ter um encontro no deserto com Deus. Quando ela expulsa Agar de casa, não estou dizendo que Agar está certa não, tá bom? Porque Agar foi jogada no meio de uma panela fervendo e depois ela teve que se sacudir dentro dessa panela para sobreviver. Ela foi expulsa da casa de Abrão com um pedaço de pão e uma botija d'água. Sendo que Abrão era rico. Mas a coitada da Agar foi expulsa de casa sem nenhuma indenização. Sem direito a nada. Sem justa causa. Eu não acho que Sara foi justa com Agar. Primeiro, ela convida Agar a entrar na vida dela, no lar dela, e ser a segunda esposa. E ela achou que com isso ia ficar tudo bem. Ela achou que com isso o seu lar ia ser o pedacinho do céu na terra. Não é assim, meu querido. Cada ação existe uma reação. Exige uma reação. Mais tarde você vai encontrar isso. Ana não dava filhos, aceitou que o esposo escolhesse Penina como segunda esposa. Penina deu à luz 10 filhos e Ana nenhum. E depois ela vai chorar as consequências da sua escolha de aceitar uma segunda esposa na vida do seu marido. Sara era a mesma coisa. Então quem tinha que estar chorando era Sara. Mas ela impacientemente queria o filho de qualquer jeito. Depois não aceita as consequências. Capítulo 17 a gente vai encontrar aí. Capítulo 16, ela espanca Agar, inclusive, né? Ela dá uma surra em Agar. E depois Agar foge. Quando a Agar tomou a surra, está grávida, Agar foge de Sara. Encontra o anjo diz, volte, coloque sua cabeça debaixo do jugo dela, porque ela é sua senhora. E você aceitou essa bagunça, então vá acolher as consequências da sua bagunça, das suas escolhas. Agar baixa a cabeça e volta. Mas Sara continua maltratando ela. Depois nasce Isaac. Aí Sara diz, não, agora não quero mais essa mulher na nossa vida. Não quero mais essa mulher na nossa vida. Expulse essa mulher da nossa casa. Diz o texto que Abraão chorou. Abraão muito triste. Essa palavra triste aqui é alguém que está realmente pesaroso, choroso. Alguém que está realmente, digamos assim, arrependido de tudo que está acontecendo. Ele está realmente insatisfeito, ele está aborrecido mesmo, a expressão é essa. E ele dá uma botija de água, um pedaço de pão a Agar e diz, vai embora porque a minha esposa é a minha prioridade. Meu querido, Sarai, diz o texto de Gênesis 18, ela riu de Deus. É uma outra expressão para dizer que Deus está errado mais uma vez. Além de demonstrar descrença, além de culpar a Deus, agora ela demonstra uma descrença muito grande. A falta de crença aqui em Sara é muito evidente. Agora, eu quero combinar com você, eu quero
conversar um pouquinho com você aqui sobre essa questão. Ela riu de Deus. Ela é como se ela tivesse zombado da promessa de Deus. E o anjo, ele até vai repreender Sara, mas eu acredito que Deus ficou muito triste nessa hora. Até quando você vai continuar duvidando das minhas promessas? Meu querido, na Bíblia tem 4.892 promessas. 4.892 promessas feitas para mim e para você. E a palavra promessa, e como diz o adágio popular, promessa é dívida. Deus prometeu a Abraão descendência, capítulo 12. Então Deus fez uma promessa para Abraão. E como a gente já viu nas últimas duas mensagens de Abraão, Abraão teve que aprender a paciência e aprender a esperar pelo tempo de Deus, aprender a esperar pela vontade de Deus, porque Deus faz tudo certo, no tempo certo, do modo certo, para o propósito certo. E às vezes, na impaciência, a gente acaba atropelando relacionamentos. A gente acaba destruindo relacionamentos. Porque o lar de Sara nunca mais foi o mesmo. Mesmo depois que Agar foi expulsa de casa. Mesmo depois que Agar foi mandada embora com uma botija d'água e um pote de azeite, e um pedaço de pão. Uma botija d'água e um pedaço de pão. O lar dela não foi mais o mesmo. Quando a gente comete um erro, meu querido, a gente precisa correr para consertar, porque isso traz consequências e pode trazer consequências eternas. A tua felicidade, a tua alegria, a tua salvação tem que ser prioridade em todas as tuas escolhas. Agora, analise comigo. Zombar de Deus, mofar de Deus, duvidar, questionar a Deus, depois que você percebeu que o erro foi seu, é muito grave. É muito, muito, muito grave. Nós precisamos modificar nossas atitudes. Deus diz, eu vou cumprir a promessa. E aqui nós entendemos que, observe, é 25 anos. 25 anos que Abraão teve que esperar pelo cumprimento da promessa. Existe uma história na Bíblia que Moisés prometeu para Caleb que Deus daria a ele a terra de Hebrom como herança. Os filhos de Israel deveriam ter entrado na terra de Canaã e por desobediência, por descrença, por incredulidade, eles se rebelaram contra a vontade de Deus, contra o comando de Deus, contra a ordem de Deus de entrar na terra. Então Deus disse que eles peregrinariam pela terra, pelo deserto, 40 anos. Mas naquele dia Deus fez a promessa a Caleb: você vai herdar a terra de Hebrom, a terra que você espiou. E aí Caleb espera 45 anos, sem duvidar, sem questionar, sem mofar de Deus. Ele espera, e 45 anos depois, Josué capítulo 14, ele vai dizer para Josué:
Eu estou com 85 anos. E há 45 anos Deus fez a promessa de que eu ia herdar esta terra. Então agora, por favor, dê-me esse pedaço de terra como minha herança, conforme Deus prometeu. Meu querido, ele esperou 45 anos. Sara tomou decisões precipitadas com pouco tempo depois da promessa feita. 10 anos nasce Ismael e 25 anos depois nasce Isaque, conforme o cumprimento da promessa feita por Deus. Meu querido, minha querida, quando Deus promete uma coisa para a gente, Ele cumpre. E se Ele cumpre, a gente precisa aprender a esperar pelo tempo de Deus, pela vontade de Deus. Agora, não comece a duvidar de Deus. Aliás, o meu apelo para todos nós, nesta hora, é que a gente comece a deixar Deus fazer a diferença na nossa vida. Como disse a meditação de hoje de Rodrigo Silva, nós precisamos parar de impedir Deus de agir na nossa vida. Pare de impedir Deus de agir na tua vida. No tempo certo, Ele vai cumprir todas as promessas feitas a você. Agora não duvide, não questione e não mofe de Deus. Não zombe de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Porque isso pode ter consequências negativas. Quem sabe Deus poderia ter agido bem antes na vida de Abraão. Mas quando você tomou uma decisão errada, então Deus disse assim, vou esperar um pouquinho mais. Eu acho que você não está pronto ainda. Então você vai ter que... Aí você começa a dizer, Deus está errado porque Ele não fez isso ontem comigo. Eu quero resposta e quero resposta para ontem. Deus diz, filho, eu tenho que esperar por você. Eu tenho que modificar seu coração primeiro. Eu preciso fazer a diferença na tua vida e quero fazer de forma certa. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão paciente conosco, como foste paciente com Sara. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e ajude-nos a não termos a atitude dela, de questionar, duvidar do Senhor, culpar o Senhor, rir do Senhor, zombar, mofar da Tua palavra, rejeitar as Tuas promessas. Pai querido, dá-nos um novo coração. Pelo Espírito Santo nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.